Olá, seja muito bem-vindo a mais um HoraCast com Elis Becker. E hoje, com certeza, é mais um dia de grande aprendizado. Mas antes disso, eu quero já deixar uma dica para você aqui, ó. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreve no meu canal, porque aqui vai passar pessoas incríveis que irão trazer conhecimento, vai trazer muita informação e vai fazer com que você cresça profissionalmente e de forma empresarial também, porque aqui tem vários assuntos. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa maravilhosa, uma mulher incrível, que veio lá de São José dos Campos, diretamente para participar com a gente aqui. E já quero agradecer a presença dela aqui. Seja muito bem-vinda, Miriam Romão. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco nessa tarde de hoje. O meu agradecimento também é recíproco. Estou muito grata por poder estar aqui hoje e poder participar um pouquinho de um pedacinho da minha vida com vocês e também da minha vida empresarial, enfim, de tudo. Ai, que linda. Bom, seja bem-vinda a Campinas, né? Essa muito linda cidade. Cidade maravilhosa que a gente ama morar aqui em Campinas e você é muito bem-vinda aqui. Obrigada. E bem-vinda nesse nosso espaço. E eu queria começar já sabendo aqui, falando um pouquinho dessa empresária de sucesso, de toda cheia do business e que tem aí uma jornada incrível. E quem é a Miriam? Quem é a Miriam Romão? Pois é, quem é Miriam Romão? Miriam Romão é uma mãe de uma linda mulher, e Carolina Romão, e 2 netos, Zion Romão e Eva Romão. Hoje eu sou uma grande empresária, eu trabalho no ramo dos business e fazendo vários segmentos na área dos business. Mas não estaria aqui hoje, não seria o que eu sou agora, se eu não tivesse dito uma frase há 15 anos atrás que começou a minha vida como eu decidi viver. Essa, inclusive, é uma frase de um livro que eu vou lançar, mas que ele já faz parte de um livro que, inclusive, estou muito lisonjeada de participar, que é o DNA das Mulheres, qual eu sou uma das 30. E eu acredito que eu sou uma das privilegiadas de poder compartilhar com o mundo. Eu digo a nível mundo, porque eu sei que vai para o mundo tudo isso. Com certeza. Ai, que linda essa história. E a gente vai falar um pouquinho do livro, né? Desse pedacinho do livro, né? Que vai ser lançado muito em breve. Mas eu queria saber, Miriam, essa mulher de negócios, né? Como é estar mulher no mundo dos negócios, no mundo business de alto padrão, que é o que você hoje atua, Sim. Né? Dentro desse... quais são os desafios que você enfrenta hoje dentro desse mercado? Como mulher, como mãe, como avó, né? Muito bom. Seja muito bem-vinda, que eu também sou vó, gosto eu muito sei. Gosto muito gosto muito de ser vó. E falo com paixão disso, né? Ser vó, eu falo muito, que é um amor diferente. Não tem explicação, não dá para explicar, tem que sentir. Tem que ser. É como sentir a presença de Deus. Perfeito. Você não consegue descrever o que é isso para ninguém. A pessoa tem que sentir. Não adianta. Tem. É como comer uma fruta e falar, olha, essa fruta é muito saborosa. Se a pessoa não experimentar a fruta, ela nunca vai saber. Verdade. E esse mundo empresarial também é assim. Como é ser mulher com tantos desafios dentro desse mundo empresarial e se colocar nessa posição, né, nesse destaque de mulher de business de sucesso e inclusive de alto padrão. Sim. Eu vou falar sobre isso com bastante ênfase, um pouco mais à frente, Elis, porque eu acho que faz necessário as pessoas saberem como às vezes as pessoas me olham como uma mulher muito forte, uns dizem muito dura, mas tudo isso foi feito e foram acontecimentos no longo da minha vida que me fizeram ter essa postura, até mesmo para estar onde eu estou hoje. Porque se não fosse dessa forma, eu não estaria também. É uma construção. Verdade. Falou a palavra. É a construção. Essa Miriam Romão foi construída. Eu vou falar para você da minha maior superação,
que eu quero que você, mulher, você, homem, que está me ouvindo, jovem, criança, enfim, todos que estão me ouvindo, atentem para esse pedacinho da minha vida que revolucionou a mim. E como para Deus não há acepção de pessoas, você pode se encaixar em uma dessas, nessa minha história, e você vai ver que tudo é possível para o que crê. Eu era uma mulher saudável, tinha uma saúde normal, como de todo mundo, fazia academia, normal. E um dia eu estava no centro de São José dos Campos, num calçadão, fazendo umas compras, e eu senti um ardor aqui no peito, que parecia estômago, uma queimação. Então atentem para isso também. A dor não é no coração, tá? É uma queimação. E eu senti uma queimação e eu falei, nossa, o que eu comi que me fez mal? Mas eu observei que essa dor, essa queimação que eu tive, ela irradiou uma dor para os braços e depois veio seguida de uma sudorese. Isso que eu estou falando é questão de segundos. E depois disso vem um cansaço insuportável, como se você tivesse corrido um estádio de futebol. Isso deu, eu parei, pensei, eu estava no meu último ano de direito, porque eu tinha um sonho na minha vida, que era um sonho da Miriam, e de ser uma magistrada. Então, quando eu entrei no primeiro ano de direito, eu já não entrei criança, e eu entrei já fazendo curso preparatório para a magistratura. Então, quer dizer, quando terminava um ano de faculdade, eu já tinha feito 5 naquele ano, porque estudava toda a magistratura ali no curso preparatório, né? E eu estava no meu último semestre da faculdade, e eu achei que era estresse. Falei, bem, o famoso burnout hoje, né? O famoso burnout. Aí eu falei, bem, estou fazendo estágio num banco, estou fazendo estágio na faculdade, fazendo estágio no escritório particular, trabalhando, quer dizer, estudando. Eu acho que é estresse. Aí terminei as minhas compras, eu tinha um horário no cabeleireiro, fui para o cabeleireiro, cheguei lá, eu senti de novo. Aí eu comentei com ele, ele falou, vou passar um álcool no seu braço. Você é estresse, Miriam, você está muito sobrecarregada. E eu falei, é verdade, deve ser. E enquanto ele fazia meu cabelo, deu de novo. Aí ele falou, deita ali no sofá, relaxa um pouco. E aí, quando terminamos tudo lá no salão, ele disse assim, vamos viajar amanhã? Pra você descontrair um pouco? Aí fomos para Embu das Artes, eu queria conhecer, ele me levou até lá. Eu tive 3 vezes essa dor no caminho, tive no Embu das Artes e no retorno também, dentro de uma churrascaria. Aí eu não quis mais sentir aquela dor. Estava insuportável, muito ruim. Aí eu falei para ele, me leva embora, eu quero ir para o hospital agora. Aí me levou no hospital, fez os exames todos normais que fazem quando você entra, não deu nada. Falou, não tem nada, é estresse mesmo. Aí fui embora com estresse, né? Aí à noite deu de novo. Aí no outro dia eu pedi a indicação de um cardiologista para um amigo. Ele me deu, eu fui até ele. E ele colocou eu numa bicicleta ergométrica e falou para mim assim, colocou os aparelhos e falou assim, eu vou ver o que está acontecendo. Quando ele foi, colocou, eu não dei 4 pedaladas, a dor veio. Ele me tirou imediatamente da bike e falou, você está infartando. Nossa. Eu falei, nossa, mas eu sinto isso toda hora? Ele falou, todas as dores que você sentiu são mini infartos. Tem um nome, né, para técnico, é infarto do miocárdio, não é esse, né? Isso. Eu senti já, eu já tive também. E aí ele me perguntou com quem eu estava lá, eu falei que eu estava sozinha. Aí ele me colocou no carro e me levou para o hospital. Ele já conversou com o corpo cirúrgico do local. Aí já me prepararam e me operaram imediatamente. Foi assim, eu não tive nem tempo de ter medo da cirurgia, porque eu não deu tempo. Estava assustada. Aí eu fiz a cirurgia, foi colocado uma mamária, porque eu era muito jovem e eles não quiseram cortar minha perna. Aí falei, vamos fazer a mamária. Fizeram os testes, fizeram a mamária e eu fui para a UTI. Quando eu estava na UTI, eu senti a dor de novo. E eu estava entubada. Aí eu mostrava para a enfermeira a sudorese e falava que estava doendo muito os braços. Aí ela chamou um cirurgião que estava de plantão. Aí ele tirou os aparelhos e me levou para o centro cirúrgico, fez um cateterismo e o diagnóstico foi, sua cirurgia foi perdida.
E eles não me deram notícia na hora, simplesmente não fiquei mais com o aparelho. Aí fui levada para o quarto do hospital. Uns 5 dias depois, estava fazendo aquela fisioterapia que você assopra uma bolinha para o pulmão voltar, porque você não fala quando você sai da cirurgia do coração, você não tem fôlego. E aí o meu cardiologista veio me visitar e ele falou: eu tenho uma notícia muito ruim para te dar, eu não sei nem como falar. E eu não falava, então eu fiquei só ouvindo. Eu só sei ouvir nesse momento, né? Aí ele falou para mim: a sua cirurgia foi perdida e você não pode fazer mais, porque as artérias do seu coração são como um fio de cabelo, elas não suportam. Aí ele foi, encheu o olho dele de lágrima e ele falou para mim: você é muito jovem, mas você ainda pode restaurar algumas coisas que você, ao longo do tempo, você perdeu na sua vida, conversar com pessoas que você tem saudades, procure tudo isso, porque eu não tenho muita estimativa de vida para você. Era um diagnóstico de morte, praticamente, né, Miriam, naquele momento. Vida. Ele falou 6 meses. Não tem condições dessas artérias mandar fluxo para o corpo inteiro. Ele não vai aguentar. Aí eu não falava, porque eu estava fazendo aquela... você não fala. Quem já operou sabe. Aí eu gesticulei com os lábios. Eu decidi viver. Aí ele chorou. Chorou porque sabia que a minha decisão não era nada. Tecnicamente, nada. Como médico... Não era nada. E ali eu tinha que ficar aqui. Já viu alguém ficar 2 meses internada no hospital? Não existe isso. Eu fiquei 2 meses para morrer lá. E eu fiz amizade com todo mundo, e aí eu fui falando, fui conversando, e era muita medicação, eram 21 medicações que eu tomava. E com isso, vou dar uma encurtada, mas eu adquiri com tudo isso depois uma diabetes medicamentosa, de tanta medicação que eu tomava. E engordei 30 quilos, e fui ficando assim uma mulher totalmente doente. 100% doente em todos os sentidos. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, tudo que uma pessoa podia ter, eu tinha. E eu ia no médico uma vez por semana, depois a cada 15 dias, depois a cada 30 dias. E eu comecei a estudar sobre o meu caso. Comecei a ler sobre isso. Eu não podia caminhar mais de 10 minutos por dia. Aí eu disse para ele: por 10 minutos eu não coloco nem o tênis. 10 minutos de caminhada? Impossível. Aí eu comecei a colocar o tênis e comecei a andar. 10 minutos, 20 minutos. Eu fui aumentando devagarinho. E eu fui aumentando, eu cheguei a andar 1 quilômetro, fui aumentando, fui para 2 quilômetros. No final eu estava com 10 km. Ai, que maravilha. E com 10 minutos de permissão. E isso foi fazendo com que eu fosse emagrecendo, eu fui ficando mais magra e comecei a ler sobre alimentos, o que uma diabetes pode comer, uma que diabética não pode comer. E tirei tudo que não podia comer. A primeira coisa que eu cortei da minha vida, que eu vou deixar uma dica aqui para você que está me ouvindo, eu tirei a farinha de trigo, leite e todos os derivados. Eu afinei 2 manequins, porque eu não estava gorda, eu estava inflamada. Inchada. Ô Miriam, uma coisa que você trouxe que eu acho que é importante deixar claro aqui, até para vocês que estão aí, né, nos ouvindo nesse momento, que é o poder da decisão. Poder da decisão. Quando você, no choque em que você recebe a informação do médico, que você fala, eu decido viver, você manda a informação para sua mente. Sim. Ainda que de forma inconsciente naquele momento, você está dizendo para sua mente, eu decido viver. Tudo que disser ao contrário, eu lembro de 2 frases de 2 mentores muito fortes, que um diz assim, que é no momento de decisão que você muda toda a sua jornada, toda a sua vida. E foi isso. E tem um outro escritor famoso, né, que eu gosto muito dele, que ele toma uma decisão também diante do médico, falando assim, eu respeito a sua opinião, doutor, mas nesse momento, quem decide sou eu. E eu decido que o meu filho é saudável. E foi Napoleão Hill quando teve a notícia Sim. de que o filho dele não poderia mais ouvir porque ele nasceu sem orelhas. E ele falou, não, a medicina eu respeito, tecnicamente,
Mas a decisão, se o meu filho vai ouvir ou não, não depende da medicina. Depende do treinamento que a gente vai dar para ele a partir de agora. É o que eu vou colocar. Desafio. É um desafio, é o que eu vou trazer na mentalidade dele para que ele entenda e perceba e aconteceu, né? Para quem conhece a história, muito lindo. Aconteceu exatamente isso. Ele foi um dos melhores alunos, né? Porque ele não poderia estudar porque não ouvia. Então, tinha toda uma história naquele período e foi exatamente isso que aconteceu. E é a decisão e, inclusive, o que você manda de informação para os seus pensamentos e para a sua mente. Sim. Porque as coisas, elas acontecem primeiro na mente para depois acontecer. Sim. Porque no momento de choque, você tem 6 meses para viver. Aí você fala, não, eu decido viver. Você tem 6 meses de vida, despede do povo, vai pedindo perdão. Vai chamando a galera, faz o churrasco e dá tchau. Ele usou uma expressão na época, foi, vai jogar milho pros patos. E eu falei, nossa, não é por aí. Não é isso que eu quero pra minha vida. Não é. Aí eu comecei a caminhar, né? Aí eu fui nele, ele falou, o que você está fazendo? Falei, o que o senhor proibiu. O senhor falou para andar 10 minutos, eu estou andando 10 quilômetros. Ele falou, mas você não pode. Eu falei, ué, posso, olha aqui como eu estou. Aí ele pediu os exames, a bateria de exames, que é feita uma vez por ano, que eu sou obrigada a fazer mesmo. Ele fez, quando chegou os exames, ele falou assim, mas o que é isso? Ele comparava com os anos atrás. Ele falou, mas o que você está fazendo? Eu falei, só caminhando. Aí ele falou para mim assim, nossa, mas aí esse você não precisa tomar mais, eu vou suspender. Esse foi suspendendo as medicações. Colesterol não tinha mais, estava tudo organizado. Aí um dia eu peguei, da onde eu moro até esse local, que é o Vicente Naranha, que é um patrimônio público que tem na cidade, e eu andava lá, eu caminhava porque ela é muito verde, então eu gostava daquele local. E a hora que eu estava ouvindo uma mensagem, e a pessoa falou assim, mede a sua glicemia antes de caminhar, e depois, a hora que você terminar, mede de novo. Aí eu peguei o aparelhinho, coloquei no carro, parei o carro e medi. Eu tomava insulina, todos os dias, 2 vezes por dia. E a hora que eu parei o carro, ela estava 380. Aí eu falei assim, vamos embora, vamos ver o que vai acontecer. Quando eu voltei, estava 110. Aí eu olhei para a diabetes, assim, no chão, olhei para o chão mesmo. Falei, você está exterminada, acabou para você. Já era. Eu caminhava 10 quilômetros de vez em quando, passei a caminhar 10 quilômetros todos os dias. Isso dependia apenas de mim. Aí a alimentação já estava ok. É o que não dá desculpa, né? Não tem. Não dá desculpa para ter o resultado que você precisa ter. Aí aí fui fazendo o exame, esse exame que eu faço anual, ele dá, nesse exame de glicemia aí, os últimos 6 meses, uma comparação para o médico ter um parâmetro, né? E ele foi e falou assim, cadê sua diabetes? Eu falei assim, ele está nos 10 quilômetros, doutor. Aí ele deu risada, porque era tudo contra o que ele tinha me falado. Aí ele falou assim, não, então não tome mais insulina. E eu já não estava tomando, porque eu sabia como estava. Então, aí ele falou, não, então pode parar com a insulina e com aquele um que tomava à noite antes de dormir e um em jejum. Pode parar, está tudo normal. E não tem lógica você tomar insulina e de repente zerar tudo. Então, não faz sentido. Para a medicina, principalmente, não existe isso. E eu fiz esse desafio. Aí ele me chamou, ele me deu um apelido. Ele falou, você é uma caixinha de surpresa. Falei, por quê? Ele falou assim, não tem um caso no meu consultório, ele é o cardiologista mais antigo da minha cidade. Ele falou, eu não tenho no meu histórico uma pessoa como você. Aí eu falei para ele assim, então, mas o senhor sabe o motivo disso, né? Ele falou, não vamos falar sobre isso. Então, ok. Entendeu a mensagem. Entendeu a mensagem. Aí tudo bem, aí fui indo. Aí está fazendo 2 anos mais ou menos, estou resumindo bastante. 2 anos mais ou menos, eu tinha um sonho. Sabe por que ela está resumindo? Eu quero deixar muito claro para vocês. Porque toda essa história completa vai estar no livro dela, que daqui a uns dias vai ter o lançamento. E aqui é só um tira-gosto, é um aperitivo para que vocês possam estar no lançamento do livro. Eu quero estar lá com ela, com certeza, que vai ser um sucesso. E esse lançamento desse livro vai ser uma história... É a superação, né? A história... A gente fala muito sobre histórias contadas com coração de superação. Sim. Que é exatamente o que você vai trazer. Está trazendo na sua história de livro. Isso. Que com certeza
vai levantar muitas pessoas, homens, mulheres e crianças, adolescentes, que passam por um processo desse, de um diagnóstico de morte, e decide viver. Olha que forte isso, eu decidi viver. E você, até quando vai decidir procrastinar e não viver? Essa é uma mensagem que a gente está deixando aqui hoje para você. E eu espero que você pense bastante sobre isso, né, Miriam? Verdade. Tem que pensar sim, porque a vida, ela não nos foi dada. Eu costumo dizer que, por exemplo, quem inventou isso daqui, faz de conta que isso aqui é um aparelho. Ele inventou um aparelho. Ele inventou e ele deixou um manual de instrução para isso. E eu quero dizer para você que quem te inventou, ele também deixou um manual de instrução. E se você não tem assim uma afinidade muito grande com o seu inventor, eu costumo dizer que eu tenho um cantinho na minha casa especial, onde eu coloco uma cadeira e falo, senta aqui, eu preciso falar com você. E ali eu digo que é o meu amigo particular, o meu amigo fiel. Ele não conta nada para ninguém, ele não me condena nas minhas atitudes. Não julga? Não me julga, ele não me recrimina por nada, porque ele sabe que eu tenho um coração disposto a obedecê-lo e a pedir perdão quando necessita. E ele também pensou no manual, sabe por quê? Porque ele pensou assim, vai que ela esquece que eu estou vivo aqui por perto, esquece de falar comigo, eu vou deixar um manual de instrução para ela, que é a nossa palavra de Deus. Tô perto, tô presente, né? Sou vivo. Ela vai esquecer de falar comigo, então eu vou deixar um manual para ela. Aí quando ela der umas folheadas lá, ela vai ver eu lá e vai ver ela também. Porque eu, você e você, todos nós somos imagem e semelhança dele. Com certeza. E isso é incontestável. Se alguém chegar para você um dia e falar assim, você não é um nada, eu falo assim, então fala com o meu Criador, porque eu sou imagem e semelhança dele. Reclama com quem me fez. Reclama com quem me fez, é isso daí. Então, o que eu digo para você? Aí, eu tinha um sonho muito grande, que era impossível, que era pedalar, né? Não pode pedalar, porque o pedal é o esforço físico mais forte para o coração que existe. E eu falei para ele, há 2 anos atrás, eu quero pedalar, doutor. Ele falou assim, não pode. E ele é ciclista. Aí eu falei para ele, como não? Olha o resultado nos exames. Ele falou assim, tá bom, vamos lá para a ergométrica, então eu vou colocar os aparelhos em você, o mesmo aparelho que te levou para a cirurgia, eu vou fazer agora. Se ele aprovar, Miriam, ok. Ele foi com tanta certeza que ele não ia me aprovar, aí ele só falava assim, posso pôr mais peso? Eu falei, pode. Ele falou, posso acelerar? Eu falei, pode. Aí ele foi só tirando assim, ele falou, incontestável, pode pedalar. 20 minutos no plano, e um dia sim e um dia não. Eu falei, ok, 20 minutos no plano, igual eram os 10 minutos de caminhar. Eu conheço a proporção dele e eu conheço a minha. E eu conheço aquele que me criou. Então, vamos lá. Fui embora, comprei uma bike e fui pedalar 20 minutos. Aí eu fui criando resistência e fui notando que o meu fôlego foi melhorando, a minha respiração era outra. Aí fui para 1 quilômetro, 2 quilômetros. Hoje eu faço 15 quilômetros, um dia sim, um dia não. E finais de semana estou tentando bater o recorde meu de 57 km. Muito bem. E você falou algo muito interessante. Você falou assim, eu conheço o parâmetro dele, mas eu principalmente conheço o meu parâmetro. Quem sou eu? Identidade, né? Sim. Além de você entender a sua identidade, você sabe quem te criou, quem te fez, quem colocou essa jornada, esses desafios na sua jornada para que aquilo que você fosse essa pessoa extraordinária de passar por esses desafios e se tornar a Miriam que você é hoje. Sim. Então, entender quem você é, entender a sua capacidade e não receber do outro aquilo que te define. Sim. Isso é o mais importante nessa jornada e nesses desafios. Porque foi isso que você fez. Foi isso que eu fiz. Primeiro eu ressignifiquei lá atrás. Bom, eu decido viver. Agora como é que eu vou viver? Seu parâmetro é 10 minutos, tá? Não. Eu vou começar com 10, porque a medicina, assim, a ciência também tem o seu peso. Lógico. Mas aí eu sei a minha capacidade.
E aí eu sei até onde eu posso ir. Verdade. Foi isso que Não aconteceu. é porque eu recebo um diagnóstico, eu recebo uma orientação. Uma condenação? Uma condenação, vou viver andando 10 minutos. 10 minutos é daqui ali na esquina. Não né? foi inteiro, eu já falei. Aí eu não aceito isso como uma verdade, porque não. eu preciso me desafiar todos os dias. Porque dentro de mim tinha um vulcão. E por que não abalou esse vulcão quando eu recebi essa palavra? Isso me deixava assim, eu não me abalei quando ele falou e eu assustei comigo. Por que eu não abalei quando ele falou? Eu decido viver e pronto, não tem conversa. Aí quando eu comecei a pedalar, e aí eu coloco no Strava, né? Sempre quem me vê o Strava meu. Aí eu mandei o Strava para ele um dia, porque ele é ciclista também. Aí eu mandei o Strava para ele e falou assim, você tá de brincadeira, você tá andando mais que eu. Eu falei, nossa, o senhor tem que melhorar, hein? Melhorar o seu desempenho. Aí hoje eu tem um morro lá na minha cidade, que é onde tem uma das nossas faculdades grandes, que é a Univap, que é difícil o ciclista subir. Um dia eu me desafiei, falei, eu vou subir um dia isso aí. E eu subi. Então eu testei essas artérias. Eu não sei se elas estão finas igual o cabelo, mas elas estão dando conta. E eu quero dizer para você que os 6 meses de diagnóstico, em julho agora vão fazer 15 anos. Ai, que maravilha, então, né? Eu sou, assim, muito grata a Deus e por Ele ter me dado essa oportunidade. E agora, o que fazer dessa oportunidade? Ele não me deixou viver à toa. Não é Qual por é aí. O propósito? Qual é o propósito disso? Aí eu comecei a questioná-lo, né? E aí o que aconteceu? No meio desse caminho, o meu médico falou assim, eu vou te aposentar, porque você não pode trabalhar. Aliás, você não passa em nenhum exame médico. Aí eu falei, tá bom. Aí eu sei que eu fui para São Paulo, fui num monte de lugar, fazia aquelas coisas todas para aposentar. Ninguém me aposentava. Aí um médico um dia falou para mim, você pode trabalhar. Eu falei, mas o meu médico fala que não. Olha o tanto de remédio que eu tomo. Aí ele foi e falou assim, não, a senhora pode trabalhar. Falei, pronto, tem alguma coisa errada. Ninguém me aposentava. Eu fui em advogados grandes, fortes. Não aposenta. Eu falei, então, tá, não aposenta, eu tenho que trabalhar. Tá bom, para onde eu vou? Como a magistratura foi rompida, porque eu não passaria no exame médico, jamais, da magistratura. Aí falaram para mim, Miriam, vai ser advogada, você vai ser uma excelente advogada, você tem um conhecimento gigante. Aí eu falei assim, verdade, vou ser advogada. Aí fui terminar o meu estágio, aí aconteceu uma coisa, e eu quero dizer uma coisa para você. O que você quer ser na sua vida? Você está fazendo na sua vida aquilo que os seus pais querem que você faça? Ou aquilo ao qual você foi destinado? Porque quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe, uma mistura de esperma e óvulo, aquele que é o autor da nossa vida, ele designou todos os dias da sua vida. E ele fez você sabendo o que ele quer que você seja. Portanto, quando alguém falar para você, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser um policial, você vai ser o presidente da República, você ouça e pergunte ao seu Criador, qual é a carga que eu trouxe? Qual a carga que está dentro de mim? O que eu vou ser? Você tem que ser aquilo que ele destinou você a ser. Sabe por quê? Senão você vai fazer como eu fiz. Aos 18 anos fiz educação física, não era o que eu gostei. Aí, mais velha que ser magistrada, fiz direito. Eu estava num escritório de advocacia que versava só sobre terras. Um dia o advogado chegou no escritório e disse, vamos todos comemorar com um jantar que hoje eu ganhei um uso capião de 10 anos de trabalho. E nós vamos comemorar porque eu ganhei R$5.000 nessa demanda e a gente tem que comemorar. Aí ele falou para mim, Miriam, arruma um corretor para vender essas áreas, porque elas são de vários herdeiros, precisa vender. Era um tempo que ainda era páginas amarelas. Eu fui o anúncio mais bonito que tinha, e eu peguei e liguei para o corretor, desci com ele para Ilhabela, colocamos a placa dele. 12 dias depois, esse corretor ganhou R$45.000 de comissão. Aí eu cheguei para o advogado e falei, contas básicas. 10 anos para ganhar 5, 12 para ganhar 48. Vou ser corretora.
Aí ele falou assim, Miriam... 12 dias, né? 10 anos, 12 10 dias. anos e 12 dias. Ele falou, Miriam, incontestável, a gente vê no seu sangue que você é uma vendedora nata. Porque quando eu entrei no escritório dele para fazer estágio, ele tinha 2 advogados. Quando eu estava lá, depois de 1 ano, ele tinha 12 para atender as pessoas que eu levava para o escritório. Isso é venda. Eu não sabia que eu era vendedora. É o DNA. É o DNA. Aí o que aconteceu? Hoje eu estou corretora. E posso fazer todos os tipos de grandes negócios, negócios comuns, negócios grandes. E eu digo para você, eu queria educação física, depois eu quis a magistratura e hoje eu sou corretora. Então, hoje eu sei que eu estou dentro do que eu fui destinada, a carga minha veio dentro de mim. Quando ele colocou no meu DNA, ele colocou isso, porque hoje eu ajudo pessoas que dizem, nunca eu vou ter a minha casa própria. Vários nunca eu ouvi e vários deles já habitam na casa própria. E o que é legal, que é entender essa coisa que você trouxe, de entender o DNA e o propósito que você veio. E o propósito maior de porque, todos. assim, não é sobre só o ganhar o dinheiro. Não é sobre isso. Isso faz parte do processo. Faz parte. Mas de o bônus. mais importante que eu vejo dessa jornada é realizar o sonho. Realizar o sonho de outras pessoas. É o transbordo que a gente fala. Transbordo. É o transbordar. Hoje vem pessoas para mim e dizem assim, Miriam, muitos maridos, muitas esposas, eu preciso de uma casa assim, urgente, de um apartamento, de um flat, urgente, porque aconteceu uma desgraça aqui na minha casa e eu falo assim, tá bom, pode vir. Ela falou assim, mas o que você precisa? Eu falei, nada, venha, eu faço o seu check-in, depois eu faço o contrato. Então, eu sou procurada, 80% das pessoas, dos 100 que eu atendo, 80% são pessoas que precisam de esse acolhimento e dessa ajuda e desse crer nela, na pessoa dela, para poder. Outro dia chegou um alto executivo da Embraer para mim e falou assim, Miriam, faz 20 dias que eles estão analisando a minha ficha dentro de uma empresa imobiliária e falaram para mim na Embraer que você tira executivo do hotel em 48 horas. Falei, tiro, aonde você está? Ele falou, estou em tal lugar, você quer dormir hoje ou amanhã? Então, eu peguei um nicho do mercado hoje, que numa outra oportunidade eu falo para vocês, que eu terão outras oportunidades, a Miriam vai que voltar. Bom! E aí, a gente vai ajustando isso e hoje eu vejo esse transbordar que eu já estava dando e eu não tinha ainda entendido. Aí, quando eu entendi a mensagem... Hoje eu faço mentoria, inclusive acho que é com o mesmo mentor seu, e hoje eu entendo ainda mais a carga que veio junto com o meu DNA. Porque a Elis, todos nós aqui, nós viemos com um propósito. A proposta está dentro de mim e de você. Mas o que tem para Elis fazer... eu não posso fazer. O habitat que ela está, o público que ela vai chegar, eu não consigo alcançar. Então, ela tem que desenvolver o propósito ao qual ela foi incumbida pelo nosso inventor na Terra. E eu também. Você também. Cada um de nós. Cada um de nós. Você não sabe o que você vai ser? Não se preocupe, porque ele sabe. E já está dentro de você. E já está determinado. Já está determinado. Ontem, eu conversando com uma pessoa, ela falava para mim assim, nossa, você está falando umas coisas, eu estou me arrepiando toda. Eu falei, sim, mas eu estou falando coisas que já estão dentro de você. Esse arrepio é o seu DNA que está sendo despertado e falando, ei, estou aqui. Você só não tinha ouvido antes, mas ela está falando uma coisa que você já sabe. Já sabe. Tá dentro. Então, é isso. E isso me fez, ao longo de tudo isso, ser essa mulher forte, que a vida me fez dessa forma, forte. Hoje, Elis, na sua primeira pergunta agora, eu vou te responder como é ser uma mulher no mundo dos negócios. Eu chego numa mesa, às vezes tem 14 homens sentados, eu sou a única mulher. E todos estão falando, outros estão mexendo no celular, aí eles falam, agora, geralmente o business está comigo, então eu vou apresentar o business. E aí chega a minha vez de falar, é muito engraçado. Eu acho lindo o trabalho do meu inventor. Todos colocam o celular em cima da mesa, param e fixam o olhar.
E eu sei que em cada palavra minha que sai, ela sai carregada com a sabedoria dele. Porque é incrível como param para me ouvir. É impressionante. É impressionante. É impressionante você falando, como se eu estivesse vendo a sua cena e a minha cena, porque isso acontece comigo também, né? As empoderadas. São negócios diferentes. Sim. E é engraçado que é o perfil que o Senhor trabalha exatamente. A gente tem muita coisa para melhorar, claro que nós temos todos os dias. Todos os dias. Só que o grande aprendizado aqui é, primeiro, a decisão. Segundo, é entender a identidade. Terceiro, é você prestar atenção na formação do DNA. Qual é o seu DNA? O seu verdadeiro propósito. Isso. E os caminhos e os sinais, eles estão a todo tempo nos mostrando. Eu falei isso ontem à noite para minha filha. Eu falei, Deus está mostrando algo para mim que eu tentei fugir já várias vezes, sabe? Confrontada. Sabe aquelas coisas que você fala assim, deixa eu aqui. Por enquanto deixa eu achar uma baleia aqui para ficar ali. E aí a baleia vai te pôr no porto. Eu falo, ó, é aqui de novo. Dá a volta na ilha e falo, é aqui, minha filha, não tem pra onde você correr. E aí eu falei, é impressionante como as coisas, elas caminham, assim. Hoje essa semana foi um turbilhão de situações, exatamente para mostrar assim, ó, sabe quando você tá no centro, você pegou, e as flechas estão todas direcionadas para você, e você olha e fala assim, não tem saída. Não tem pra onde correr. Ou é. Não tem mais o que fazer. Aceita a identidade, aceita o seu verdadeiro chamado, seu verdadeiro propósito. É isso mesmo. E faz o que precisa ser feito. Você não pediu lá atrás, aí vai trazer na memória. Você não pediu lá atrás? Que era transbordo, que era né, impactar a vida, ajudar as pessoas. Então, agora é a sua oportunidade. É agora. Então, e a frase que eu uso, né? A hora é agora. E a minha filha falou exatamente isso mesmo. Então, dona Elisângela, a hora é agora. Aí eu falei, então tá certo, a hora é agora. Então vamos fazer o que tem que ser feito. E é exatamente isso. É isso. Né? E isso é o que nos forma e o que nos faz ser as mulheres que nós somos. E o exemplo que eu falo que muda a vida dos nossos netos lá na frente. Sim. Deixar o legado, né? Como você disse. Deixar o legado. E aquilo que eu falei, né, na nossa reunião, que o motivo de estar neste grupo de mulheres que você faz parte, mulheres de DNA de sucesso, que o nome do grupo foi algo que o Senhor me deu, assim. Lindo. O Senhor me deu de presente. Fortíssimo. Falou assim, isso aqui é pra você. Aí a Rafa falou, você tem que ser nossa mentora deste grupo de mulheres para fazer esse livro DNA das Mulheres de Sucesso. Falei, Rafa, eu não abro mão desse nome, porque foi uma conversa... Sabe o cantinho? Eu sei. Eu tenho o meu cantinho lá também. Foi uma conversa, eu e Deus, assim, Senhor, será que realmente eu quero mais um desafio? Ele falou, esse é o momento. Não para nunca. Ele falou, esse é o momento. E muitas pessoas não sabem, mas a conversa individual com a Miriam, a conversa individual com a Eglis, com todas as meninas do grupo, que eu chamei cada uma no individual para falar sobre o projeto, para mostrar o que era o projeto. Sim. E as histórias, assim, fantásticas. Assim, tipo, não tenho condição, não vou conseguir. Você vai conseguir, porque nós estamos juntas. É um projeto. É um projeto e a gente vê que tem muita força. Projeto, assim. E falar disso, assim, alegra o meu coração, porque, assim, é a realização. Sim. Né? Quando você falou assim, nossa, meu sonho é contar a minha história. Sim. Vou realizar meu sonho 2 vezes. E esse é o primeiro de muitos. Porque a sua história, ela não termina no primeiro livro. Ela inicia ali, um pedacinho dela. Isso. E daqui a pouco vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Né? Eu estou indo pro meu 5º já. Que maravilha. Né? Então, em cada capítulo você conta um pouquinho da sua jornada. É verdade. E isso é fantástico, porque você sabe que alguém vai pegar aquele pedacinho da sua história, que seja uma palavra, que seja um ensinamento, mas vai levar aquilo para a vida inteira. Para a vida inteira, e sabendo que nós somos essa fonte de inspiração e estamos aqui para abraçá-las, para sentar com elas, chorar com elas e falar, vamos que você consegue. E dizer que é possível. É possível, eu estou aqui. Né? É possível. E isso é muito, muito relevante. E agora, com esse nicho do mercado que eu entrei, que é atender os altos executivos e estrangeiros de forma imediata, nasceu agora, que eu vou falar agora de primeira mão, nasceu uma empresa que deve estar inaugurando entre 10 e 15 dias, que
eu acredito que o nome dela vai ser A Anfitriã. Por quê? Porque esses altos executivos, eles não gostam de estar em lugares assim, vamos supor, ele quer fazer uma barba, um cabelo, uma unha, seja o homem ou a mulher executiva, ele não quer estar naquele salão badalado, ele quer um lugar dele, canto dele. Mais discreto, aconchegante, e com ele sendo privilegiado com atendimento. E eu estou fazendo esse espaço para os altos executivos, onde não vai ter uma montagem de beleza toda para ele lá. Ele vai solicitar, eu vou ligar para o profissional que estiver inscrito conosco, cadastrado, aí vou chamá-lo no horário que ele precisar, e se também você, empresário ou empresária que queira arrumar para um horário diferenciado e fala assim, eu quero levar o meu profissional nesse local, é como se fosse um cowork da beleza, você pega o seu profissional e leva lá. Perfeito. E você vai ser atendido, você vai lá tomar o seu vinho, a sua água de coco, o seu cappuccino, você vai ser num período da manhã, quem vier no horário mais cedo, vai tomar um café da manhã lá no espaço. Inclusive, né, dá para você, dentro desse sistema, porque às vezes o que a gente tem de ativo mais importante hoje é o tempo. É o tempo. Então eu preciso fazer a unha, fazer o cabelo, fazer a barba, tudo isso, e preciso continuar fazendo o alinhamento do projeto. Então dá para fazer, inclusive, olha, eu tenho um cliente para atender, mas eu preciso atender também nesse momento. E aí mas você o já alvo une tudo. O útil ao agradável. Mas o alvo maior, Elis, disso tudo, sei que nós estamos terminando, é gerar empregos. Gerar renda para as famílias que estão desacreditadas e elas já estão chegando, e todas que chegam, elas chegam carregadas de necessidades, e a gente começa a falar para elas sobre o nosso inventor e o propósito ao qual aquilo está sendo feito. O executivo vai ser atingido, mas o alvo maior é a geração de empregos e ajudar as pessoas. Que lindo, perfeito. Depois, a hora que estiver tudo montado, você volta aqui para a gente falar de novo desse projeto. Sim, vamos sim. Trazer um pouquinho. Ô Miriam, infelizmente, né, o nosso papo tá chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse aqui primeiro uma frase sua, né? Se você tivesse que deixar uma frase hoje para todas as pessoas, que frase seria essa? E aonde as pessoas encontram a Miriam Romão para poder fazer essa conexão aí com você, deixa aí os seus contatos. O outdoor que eu deixaria no mundo seria: decida viver. Eu decidi, então decida você viver. Que lindo. E o meu site é www.miriamromãobusiness.com.br e o meu Instagram ainda está em evolução da empresa, mas tem o meu pessoal, que é miriamromão.business, e lá você me encontra. E eu estou aqui disponível para todas vocês, dou palestras motivacionais e estou aqui para ajudar e agregar valores. Com certeza, e grandes projetos vão surgir. Gente, eu tive a honra de receber aqui hoje, no nosso A Hora Cast, com Elis Beck, a Miriam Romão, essa mulher incrível que decidiu viver. E o ensinamento de hoje é: e você? O que está fazendo com o melhor presente que você recebeu do Criador, que foi a vida? Decida viver, decida transbordar, decida fazer diferente. E abrindo aqui um espaço para você que quer ser um dos nossos colaboradores, patrocinadores, estamos aqui para falar um pouquinho também da sua empresa, do seu negócio, se você quiser estar junto conosco nessa conexão. Então, Miriam Romão, muito obrigada pela sua presença aqui. E estamos juntos aí até depois do fim. Até depois do fim. Né? Para os entendedores vão saber o que isso significa. E estamos juntos na jornada, com certeza, para transbordar na vida de outras pessoas. Tá, esse foi mais um Hora Cast com Elis Beck. Muito obrigada a todos.